Olá, eu sou a Patrícia Menezes e hoje venho trazer uma mensagem de fé e de esperança para o seu coração. Para esse vídeo nós vamos meditar no livro de João, do capítulo 10 e o verso 26, que Jesus vai dizer assim: Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Glória a Deus. Aqui o Senhor Jesus está dizendo para os fariseus que apesar de contemplar, de verem Jesus fazendo tantos sinais, prodígios e maravilhas, eles ainda não criam. Eles queriam provas contundentes. Que provas contundentes é essa? De um homem que abre os olhos de um cego de nascença, de um homem que cura paralíticos de nascença, um homem que cura lepra, toca no leproso e não se torna impuro. Mas eles queriam mais evidências. Ele queria que Jesus provasse que de fato era o Filho de Deus. E Jesus vem falar para eles aqui: olha, vocês não creem na minha palavra porque vocês não são ovelhas. Não são minhas ovelhas. Você não faz parte do meu rebanho. Por isso você não pode crer. Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas me conhecem. Ela sabe quem eu sou. A ovelha, ela consegue identificar e reconhecer o seu pastor. Então, por isso, muitas das vezes, nós vamos pregar, nós vamos ensinar algumas pessoas e mesmo assim elas não receberão a palavra. Elas não crerão em Jesus. Por quê? Porque não é ovelha do pasto do Senhor Jesus. Você que já ouviu a palavra, abriu seu coração e recebeu a Cristo como seu único suficiente Salvador, você é a ovelha. Você reconheceu, você ouviu a voz do seu pastor e seguiu. As ovelhas obedecem. Uma das características das ovelhas é a capacidade de memória, de gravar, de reconhecer a voz do seu pastor. Mas os pastores, eles saem para levar as suas ovelhas para pastar, leva para as pastagens. E essas ovelhas, elas estão comendo ali tranquilamente, cabisbaixa. E pode ter outros pastores ali também, junto com outras ovelhas, e as ovelhas se misturarem entre as outras ovelhas. Mas quando o pastor grita ali, chama o seu rebanho, outros pastores também podem gritar, podem chamar, mas cada ovelha vai ouvir a voz do seu pastor. Elas conseguem gravar a voz e o cheiro do seu pastor, daquela pessoa que cuida delas. E quando o pastor a chama, ela reconhece a sua voz e ela segue. E elas vão acompanhar o seu pastor. Elas não confundem a voz do seu pastor. E é interessante essa mensagem porque eu olho para nós somos ovelha do pasto do Senhor. Bem-aventurados somos nós. Nós somos bem-aventurados porque nós ouvimos a voz do Senhor e nós o seguimos. Ouvimos o seu chamado e não resistimos, porque a ovelha não resiste. Uma das características da ovelha é que ela é um animal dócil. A ovelha, ela é dócil. Ela é um animal fácil de domesticar. Então, as ovelhas, elas ficam juntas ali, pastando juntas ou no curral juntas, e elas não brigam entre si, não machucam uma outra. Diferentemente do bode. O bode é necessário colocar um chocalho, né, no seu pescoço, como um sino, para que o pastor consiga identificar onde que ele está, porque ele some, ele não é um animal obediente. E ele é um animal que não vive em sociedade, como a ovelha, em grupo, em rebanho. O bode, ele vive mais isolado. E segundo alguns pastores, relatos de alguns pastores, não se pode deixar os bodes junto com as ovelhas, porque o bode pode matar a ovelha durante a noite no curral. Então os bodes têm que ficar separados. E os bodes estão sempre brigando entre si. Um bode com o outro vive sempre dando cabeçada, brigando. Diferente das ovelhas, que são pacíficas. Elas são pacíficas.
são dóceis. Então a gente consegue identificar onde está o bode, onde está a ovelha. Aquela pessoa que está sempre brigando, que está sempre levando contenda, criando contenda um contra o outro. Aquela pessoa que está sempre distante, isolada. Essa pessoa não é a ovelha do Senhor. A ovelha do Senhor é interessante, eu acho assim maravilhoso. Quando dá o horário do culto, por exemplo, ninguém precisa, o pastor não precisa ligar, né, para os seus membros dizendo, olha gente, é o horário do culto, preciso que vocês venham. Não. Eles ouvem a voz do Espírito Santo, do seu verdadeiro pastor. E quando dá o horário do culto, gente, eu fico impressionada. Os crentes começam a sair. Os crentes começam a aparecer nas ruas. É de carro, a pé. Quando dá o horário de culto, que geralmente é entre 7h30, né? 6h30, algumas igrejas. Quando eu morava na avenida, de frente, né, para a avenida, eu observava isso. Que nos horários de culto era tanta gente subindo e descendo com Bíblia na mão. E fora os que passavam, né, de carro. E eu ficava maravilhada. Eu falava, Senhor, as suas ovelhas estão ouvindo a sua voz. Glória a Deus. E eu creio que você é uma ovelha do rebanho de Cristo. E é por isso que você está ouvindo aqui essa mensagem. Não endureça o seu coração se você ainda não entregou sua vida para Jesus. Se você sente vontade de servir a Cristo, se quando você ouve a voz do Senhor, quando você ouve uma mensagem de fé, quando você ouve a palavra de Deus, se o seu coração arde, se você tem desejo de conhecê-lo melhor, de segui-lo, não endureça o seu coração, porque você é uma ovelha amada. E que o seu pastor, ele sai à sua frente. Olha que coisa linda. Você não está sozinho, o seu pastor cuida de você. O Senhor Jesus, ele já deu a vida para você, ovelha. E você nunca mais será só. Nunca mais se sentirá só, porque o pastor está sempre cuidando da sua ovelha. Ele cuida da alimentação da ovelha. Ele dá o melhor, o pão que alimenta a ovelha, que é a palavra. A palavra alimenta a sua alma. A palavra de Deus, ela é o pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós somos ovelhas, nós precisamos nos alimentar. Então, quando você ouvir a voz do Senhor Jesus, seu coração queimar e arder, saiba que você é uma ovelha. Então, se entregue ao seu pastor. Ele quer cuidar de você. Ele quer sarar suas feridas. Ele quer tratar de você, te dar boa alimentação, te dar água que vai saciar a sede da sua alma, o pão que vai saciar a sua fome. O Espírito Santo de Deus, ele quer te guiar por caminhos retos, por veredas retas. Existe um novo de Deus para a sua vida. O pastor, ele dá vida às suas ovelhas para que nunca mais elas morram. Não a morte física, mas a morte espiritual. Jesus diz que aquele que crer nele, aquele que crê que ele é o Filho de Deus enviado, este nunca mais morrerá, mas ele passará da morte para a vida. E ele veio, ele diz, o bom pastor dá vida para defender as suas ovelhas. E Jesus já deu a vida para defender as suas ovelhas. Você é ovelha do pasto do Senhor. Então abra o seu coração. Se você ainda não recebeu Jesus como seu único, suficiente Salvador, essa é a grande oportunidade. Ovelha do Senhor, ouça a voz do seu pastor e entregue-se a Ele. Faça uma oração, entregue-se ao Senhor. Vá até uma igreja mais próxima, evangélica, que pregue a verdade do Evangelho e se renda ao Senhor Jesus. Você pode aceitar Jesus aí mesmo. Você pode entregar sua alma ao Senhor Jesus agora mesmo, nesse exato momento. E você pode ter o seu nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. Glória a Deus. O seu nome vai entrar na lista de ovelha do pasto do bom pastor. E que os cuidados do pastor, ele é eterno, é infinito, na minha e na sua vida. O bode, ele não ouve a voz do seu pastor. Mas as ovelhas, sim. Elas são obedientes. Seja obediente à voz do Senhor, do chamado do Senhor Jesus para a sua vida neste dia.
Que o Espírito Santo te dê força e graça, te convença do pecado, do juízo e da justiça de Deus, e que você possa vir fazer parte do rebanho do Senhor. Um beijo da minha alma para a sua alma e até o próximo vídeo.